Bem-vindos ao programa, pessoal. O Larry Johnson vai se juntar a nós mais tarde. Mas, por enquanto, vamos às notícias. Clica no botão de curtir quando entrar. Bom, a grande notícia é que a Rússia fez um ataque de retaliação em larga escala contra a Ucrânia. Isso é o que diz o Ministério da Defesa russo, mas nós temos provas concretas. Instalações do setor militar e industrial, infraestrutura de energia, em Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Poltava. Eu nem consigo pronunciar esses nomes. Aqui está a fábrica industrial Antonov, em Kiev, que sofreu um incêndio enorme depois de ataques russos com mísseis e drones. Essa é uma das principais produtoras de veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, os chamados drones. Segundo o próprio governo ucraniano, os danos foram enormes. Mais de 30 mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, Zircon, Kalibr e outros atingiram o país em um intervalo de 30 minutos. No total, o ataque durou cerca de 11 horas. Com entre 476 e 496 drones, além de 74 mísseis, atingindo várias regiões da Ucrânia, principalmente Kiev, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano. Claro, isso é uma retaliação pelos ataques de drones que, segundo a grande mídia ocidental, vem atormentando a Rússia. Alguns veículos chegam a afirmar, como o The Independent e outros meios britânicos ligados ao MI6, a CIA, a mídia corporativa tradicional, que Putin teria admitido que esses ataques de drones estão tendo um grande impacto na Rússia. Mas é claro, quando esses ataques acontecem na Ucrânia, a gente ouve muito pouco da mídia tradicional sobre o impacto deles. Então vamos ver exatamente quais foram os alvos atingidos nesse ataque durante a noite. Esse é um deles, mas aqui está o outro. E tem mais. Uma longa lista divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia. A fábrica Antonov, que eu mostrei para vocês, responsável pela produção desses veículos aéreos não tripulados. A fábrica Radionics, que produz os sistemas de controle do Flamingo, aquele míssil de longo alcance que a Ucrânia afirma produzir internamente. Mísseis antiaéreos dentro do projeto Clone. A empresa científica de produção Atlan Avia. A fábrica de rádio de Kiev, que moderniza e fabrica miras e dispositivos de guiagem, componentes e praticamente todos os drones de reconhecimento e ataque não tripulados. A empresa Kiev 25, responsável por sistemas de guerra eletrônica. Um centro de transporte e logística chamado MLP Shaika, que serve como base de armazenamento para drones, mísseis e outros tipos de munição. E o depósito de combustível Kiev 3, junto com estações de distribuição de gás, que garantem o funcionamento das indústrias militares. E eu não sei se você percebeu o padrão nesses ataques, mas todos eles têm caráter militar. Isso é uma diferença bem clara em relação ao que a Ucrânia vem fazendo, que mirou, por exemplo, depósitos de combustível na região de Moscou, algo que afeta principalmente civis, e claro em Lugansk, o ataque em Starobelsk contra a universidade, que matou dezenas de estudantes, professores e outras pessoas, todos civis, sem qualquer relação com o conflito militar. É isso que a Ucrânia quer dizer quando afirma que está levando a guerra para casa. Agora, eu costumo usar bastante a Al Jazeera para entender como a grande mídia ocidental está noticiando tudo isso. Porque, mesmo sendo um canal do Catar, ela mostra com frequência o ponto de vista da mídia tradicional do Ocidente. Eles informam que pelo menos 18 pessoas foram mortas em Kiev nesses ataques massivos. Dezenas também ficaram feridas, enquanto as forças da Ucrânia tentavam se defender do bombardeio de mísseis balísticos e drones que atingiu a capital. Muitas vezes, o que a gente vê nessas publicações é que boa parte desses mísseis e drones teria sido interceptada. E, sem dúvida, alguns foram mesmo. Mas as capacidades de defesa aérea da Ucrânia costumam ser bastante exageradas.
Pelo menos 18 pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque russo com mísseis e drones contra a capital ucraniana, que aconteceu poucas horas depois de Zelensky ter alertado sobre essa ofensiva em grande escala. Os serviços de emergência do país informaram que o número de vítimas aumentou até a tarde de quinta-feira, depois de Zelensky ter relatado mais cedo várias mortes e 90 feridos nesses ataques. Os danos dos ataques também atingiram 6 andares de um prédio residencial que desabou parcialmente depois de ser atingido diretamente por um projétil russo, segundo Vitaly Klitschko. Agora, claro, isso sempre precisa ser verificado, e quase nunca é. Mas o que a gente sabe é que a Ucrânia tem um histórico enorme de usar interceptadores de mísseis ocidentais. E esses interceptadores às vezes falham depois dos ataques de mísseis e drones da Rússia. Então, muitas vezes, algo parecido acontece como no caso do Irã, quando o Irã disparava em direção ao Golfo. Em lugares como o Bahrein, por exemplo, as forças militares do Bahrein e dos Estados Unidos tentavam usar interceptadores de defesa aérea. Muitas vezes, esses sistemas não funcionam. A gente já teve especialistas no programa, como Larry Johnson e Scott Ritter, dizendo que eles falham. Acabam atingindo prédios residenciais. Então a gente precisa realmente saber se isso é verdade ou não. E a verdade é que não sabemos. Não dá para simplesmente acreditar na palavra da Ucrânia, porque a Ucrânia mente tanto quanto Israel e os Estados Unidos. Naquela noite, Klitschko disse no Telegram que Kiev estava sob ataque de mísseis balísticos e drones. E aqui, o relatório fala em 476 drones, 25 mísseis balísticos e 12 drones atingindo 33 locais. Segundo eles, esse é o relatório. As unidades de defesa aérea teriam derrubado ou neutralizado 48 mísseis e 476 drones, com apenas 37, ao que parece, entre drones e mísseis, atingindo 33 locais. Claro, eles destacam as defesas aéreas deles, mas mesmo assim, os alvos atingidos foram extremamente importantes e representam uma parte enorme do que é, na verdade, só a primeira fase, ou uma fase inicial, do que eu acredito ser uma grande retaliação contra a Ucrânia por causa desses ataques. E agora, veja como a mídia russa noticiou isso, porque a gente não pode simplesmente aceitar o que a mídia alinhada à Ucrânia diz. Forças russas realizam ataque maciço de retaliação contra a Ucrânia. Isso é da TASS. As tropas russas realizaram esse grande ataque contra instalações industriais e de energia, infraestrutura e bases aéreas militares nas seguintes regiões: em retaliação aos ataques terroristas da Ucrânia contra instalações civis em território russo, as Forças Armadas da Rússia realizaram um ataque em larga escala com armas de precisão de longo alcance, lançadas por terra e por mar, além de veículos aéreos não tripulados de ataque. Os alvos foram empresas do setor militar e industrial, além de instalações de combustível e energia localizadas em Kiev e na região de Kiev, assim como nas áreas próximas de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy e Chernigov. Então essa é a atualização mais recente. E sabe, acho que o ponto essencial aqui, quando falamos desses ataques em grande escala, é que temos visto uma narrativa muito intensa na mídia ocidental tradicional sobre a Rússia estar sob enorme pressão. A gente ouve o tempo todo que Vladimir Putin está sob pressão do povo russo, sob pressão de fontes militares, que há reclamações sobre se deveria haver uma resposta mais forte, ou até se é possível dar uma resposta mais forte a esses ataques. E eu vou mostrar exatamente o que estão dizendo sobre isso. E isso é realmente importante. No fim das contas, é uma guerra de propaganda. E aqui está a Al Jazeera, de novo, dizendo que os ataques de drones ucranianos contra a infraestrutura de energia estão agravando a escassez de combustível na Rússia, levando Vladimir Putin a fazer uma rara admissão sobre a gravidade da situação. Mas veja bem, o que é realmente importante destacar
é que nesse mesmo discurso que eles estão citando, nessa mesma entrevista, em que ele diz que há falta de combustível nas regiões atacadas por drones ucranianos, foi dito também que essas faltas não são críticas e que estão sendo reparadas e resolvidas de forma rápida. Então, o que a gente está vendo, na prática, é uma guerra de propaganda contra a Rússia, num momento muito sensível no cenário global, quando todos os olhos têm estado voltados, já há vários meses, para o conflito, a guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Esse tem sido, de fato, um momento em que os Estados Unidos, e também a OTAN, mas principalmente os Estados Unidos, têm preferido simplesmente ignorar o conflito, pelo menos em termos políticos, retóricos e de propaganda, certo? Tentam minimizar isso como se não fosse um grande acontecimento no mundo e seguir com o que já está aí, de preferência sem ter que prestar contas. Mas, de qualquer forma, todas as atenções estavam voltadas para o Irã e repetiam sem parar que os ataques de drones ucranianos estavam tendo um enorme impacto no moral e no resultado geral do conflito, quando, na verdade, nada disso estava acontecendo. É assim que os Estados Unidos e a OTAN transformam outras guerras em uma oportunidade para promover a própria propaganda e tentar mudar a narrativa de volta para essa ideia de que é a Rússia que está em desvantagem e não a Ucrânia. E é curioso, porque eles já nem falam mais sobre o campo de batalha. Você não ouve nada sobre isso. Só se fala nos ataques de drones ucranianos. Mas mesmo assim, eles não mostram imagens como essas, quando a Rússia ataca, e o quanto esses ataques podem ser significativos em termos de destruição. Quer dizer, esse é um pouco do estrago que está saindo de Kiev depois desses ataques. É enorme. É realmente significativo. Isso faz as pessoas correrem para os abrigos. E só piora ainda mais o moral da Ucrânia, que já está lutando uma guerra de desgaste que os Estados Unidos e a OTAN vêm empurrando desde fevereiro de 2022. Esse é só um dos muitos fronts em que os Estados Unidos e a OTAN não têm uma solução. Eles não conseguem mudar a situação no campo de batalha. Isso está ficando cada vez mais evidente, até nas palavras do Instituto para o Estudo da Guerra e de outras publicações e analistas da grande mídia. Eles nem falam mais do campo de batalha, a não ser para fazer afirmações genéricas de que a Rússia não consegue avançar. Dizem que a Rússia está só ganhando alguns quilômetros. A Rússia não é incapaz de tomar esses territórios. Na verdade, ela vem ampliando o alcance da sua supremacia territorial e a capacidade de avançar ao longo de todo esse período, na medida em que busca expandir-se. E sim, tem sofrido perdas significativas por causa da constante reposição de soldados, homens e mercenários pela Ucrânia. Instituições de mercenários também foram alvo desses últimos ataques, porque a Ucrânia realmente utiliza um número considerável de mercenários estrangeiros, vindos de países da OTAN e de outras regiões, para continuar travando essa guerra quente, essa guerra suja que não para. E eu acredito que a gente vai continuar vendo esses ataques acontecerem. Quanto mais a Ucrânia tenta usar esses ataques pontuais com drones como método de guerra para intimidar e atacar a Rússia, mais fica claro que essa é a estratégia agora dos Estados Unidos e da OTAN. A ideia é tentar aterrorizar a população civil. O que eles dizem? Levar a guerra para dentro da Rússia. Levar a guerra para dentro da Rússia. Esse é o novo slogan dos Estados Unidos e da OTAN. E, sinceramente, isso nem chega a ser surpreendente, porque mesmo depois desse ataque, você vê jornais como o New York Times, por exemplo, publicando matérias que romantizam o que, na verdade, é crime de guerra. Eu citei todos aqueles alvos que a Rússia atingiu, e todos eles tinham caráter militar. Isto aqui é o New York Times de hoje. Essa fetichização de levar a guerra para dentro da Rússia é, na verdade, uma forma de dizer que a Ucrânia vai continuar matando russos comuns e que vai tirar a guerra do campo de batalha,
Ou enfim, continuar mandando para o moedor de carne os homens que eles sequestram e jogam lá. Mas o ponto central da guerra de propaganda agora, que é a única guerra em que eles realmente têm alguma vantagem por causa do enorme aparato de mídia corporativa dos Estados Unidos, é criar uma narrativa com esses ataques de drones, dizendo que estão levando a guerra para dentro da Rússia. A pergunta é, será que isso vai funcionar? Nos últimos meses, a Ucrânia levou a guerra para dentro da Rússia. Centenas de drones e mísseis têm voado regularmente sobre o território russo, às vezes causando caos. A Ucrânia vem atacando a Crimeia, que foi anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, a ponto de as autoridades da península declararem estado de emergência. Agora, isso não é novidade. A Ucrânia ataca a Crimeia desde 2014. Eles têm feito ataques totalmente criminosos contra a infraestrutura, como na ponte da Crimeia, por exemplo. É absolutamente criminoso o que eles fazem. Mas, de novo, essa é a estratégia. 4 anos e meio depois da invasão russa, parece que algo qualitativamente diferente mudou nessa guerra longa e desgastante. Então é isso que estão dizendo, que algo mudou para a Rússia. É uma guerra desgastante. A Rússia não está tendo um bom ano, e a Ucrânia está piorando a situação com esses ataques de drones. Agora existe um descontentamento real dentro das fileiras do governo russo, um cansaço, uma fadiga da guerra, e a Ucrânia está se aproveitando disso. Mas, infelizmente, isso não necessariamente corresponde à realidade. Vladimir Putin reuniu-se com os militares nos últimos dias, deu uma entrevista em que disse que, na verdade, a Rússia está fazendo avanços bastante significativos no campo de batalha e que o governo russo está comprometido em lidar com qualquer problema que surja dessa forma, especialmente quando se trata dos ataques da Ucrânia contra a infraestrutura civil, contra a população e, claro, contra a infraestrutura de energia. Agora, a energia russa não está enfrentando grandes dificuldades. A gente não viu nenhuma evidência de que o PIB da Rússia esteja caindo. É verdade que há problemas de inflação, porque ainda existem sanções em várias áreas. Mas mesmo assim, a economia russa continua muito forte. Tão forte que a moeda russa ainda tem um desempenho muito bom em comparação com o dólar. Ela tem sido uma das moedas com melhor desempenho nos últimos anos, e isso mostra que há um enorme volume de reinvestimento dentro da própria economia russa. E até o Medusa, que é uma organização de oposição russa alinhada com a Ucrânia, reconheceu que o rublo lidera as moedas mundiais em ganhos frente ao dólar. Isso tem reduzido as receitas dos exportadores russos e da economia do país. Eles dizem que isso é ruim, mas no fim das contas, existe aquela ideia de não deixar o Kremlin nos calar. Dizem que é ruim para os exportadores, mas mesmo assim, a Rússia não tem tido problema nenhum para exportar sua energia para parceiros dispostos, como a China. E também não tem tido dificuldade em se tornar cada vez mais um ponto central da multipolaridade e do grupo dos BRICS. Agora, é claro que há dificuldades. É claro que isso é uma guerra. É claro que pessoas estão morrendo. E é claro que têm surgido vários problemas relacionados à guerra em geral. É uma guerra de desgaste. Então, é algo que as pessoas precisam suportar. A taxa de aprovação do Vladimir Putin e do governo russo, sim, caiu em relação a outros momentos da chamada Operação Militar Especial e agora está em torno de 79%. Ainda assim, é um número altíssimo. Políticos nos Estados Unidos e a classe política quase nunca passam de 50%, se é que chegam a 50%. Na verdade, quando um presidente americano tem uma aprovação perto de 50%, isso já é considerado um grande sucesso. Mas de qualquer forma, diferente de anos como 2023, por exemplo, ou 2024, quando Putin estava com algo entre 80% e 90% de aprovação, agora está em 79%, certo?
Agora, esse número está algo entre 5 e 10 pontos percentuais mais baixo. E, em muitos aspectos, isso tem a ver com o fato de que não é que os russos não apoiem a operação militar especial. É que, claro, a guerra cansa. A guerra traz consequências econômicas, e sempre surgem problemas quando algo assim se arrasta por tanto tempo. Mas, ainda assim, 79% dizem que a Rússia está fazendo o que precisa fazer e que vale a pena apoiar Vladimir Putin, não só por causa da operação militar especial, mas pelo trabalho geral da presidência. Então é basicamente aí que estamos em relação ao conflito na Ucrânia. Existe toda uma narrativa sobre se Putin consegue resistir, se a Rússia consegue resistir, mas, no panorama global, essa guerra já mostrou que quando se fala dos grandes ataques com mísseis, e levando em conta o que dizem muitos analistas russos e pessoas que conhecem as forças armadas do país, a Rússia tem usado ou mostrado apenas 1% do seu arsenal durante todo esse período. É claro que a Rússia fez uma escolha estratégica para conduzir a guerra desse jeito. E talvez isso não agrade quem quer ver grandes explosões todo dia, quem espera uma visão rápida e cinematográfica, tipo um filme de Hollywood. Essas pessoas existem, tanto no chamado Ocidente coletivo, quanto em outros lugares, e esse tipo de guerra não vai satisfazê-las. Mas, mesmo assim, essa forma de lutar permitiu que a Rússia mantivesse uma certa estabilidade econômica e, ao mesmo tempo, continuasse a guerra de um jeito que tem funcionado para ela. E isso é extremamente inteligente. E precisa ser reconhecido como algo muito inteligente, por mais que existam fraquezas ou problemas, certo? A Rússia não é, digamos, uma sociedade perfeita. É um país que precisa lidar com a corrupção, com o impacto das sanções e com o impacto da guerra. E tudo isso traz consequências negativas, como, claro, a morte de milhares de russos, que de fato aconteceu. Mas mesmo assim, o prestígio da Rússia só cresceu durante esse conflito. Não faz tanto tempo que a gente falava da Rússia do mesmo jeito que fala do Irã hoje. Então, quando o assunto é a Rússia, quando as sanções começaram, o Biden, numa posição parecida com a do Trump, achou que o país ia desmoronar. Ele chegou a dizer isso. Disse algo como: não podemos deixar o Putin no poder. As sanções vão resolver isso. A União Europeia achava, Bruxelas, Ursula von der Leyen e esse pessoal todo, que a Rússia estava à beira da morte. E no fim das contas, em vez de estar morrendo, a Rússia acabou acelerando o crescimento econômico por causa das sanções, reorganizou a economia para focar nas necessidades internas e no consumo, e por aí vai. Apostou de vez numa economia de guerra e deu um enorme impulso ao seu complexo militar e industrial. E aqui estamos, anos depois, com a Rússia ainda lutando essa guerra, sem nenhum sinal de colapso à vista. Mesmo que a gente reconheça que há problemas, o que é verdade e é difícil de documentar, eles não são tão grandes quanto a grande mídia ocidental quer fazer parecer. Então isso, na prática, é, a Rússia. De certa forma, alguns esperavam que a Rússia adotasse uma postura parecida com a do Irã nesse conflito e simplesmente passasse por cima de Kiev com seu pesado arsenal de mísseis. E, embora isso pareça muito tentador, eu acho que a Rússia ainda tem, e está bem claro que ainda tem, a ideia de, no fim das contas, trazer a Ucrânia de volta para o que ela vê como uma família de nações. A Rússia já foi a União Soviética, a Ucrânia fazia parte dela. E a Rússia ainda tem esperança, eu diria, de uma integração regional. Não quer abandonar a ideia de que a Ucrânia possa um dia voltar a fazer parte disso, especialmente porque a Ucrânia está bem na fronteira. Então, uma guerra de atrito permite que os Estados Unidos e a OTAN fiquem sem condições de reforçar seus recursos militares ali, de fortalecer seus aliados, os nazistas e por aí vai. E isso dá uma certa esperança de que um dia possa existir um sistema de governo dentro da Ucrânia que seja mais neutro, mais alinhado, mais voltado para a integração regional e tudo mais. Essa é a minha avaliação da situação,
e também o motivo pelo qual a Rússia continua lutando desse jeito, apesar de todas as frustrações que muita gente tem em relação a isso, o que eu entendo completamente. Eu venho cobrindo essa guerra desde 2022. A gente teve que cobrir a guerra aqui no canal contra o Irã por tanto tempo, justamente por causa de toda a importância geopolítica, global, econômica e militar que ela teve. Mas ainda assim, essa guerra por si só é muito importante para a gente entender por que a Rússia está adotando os meios e métodos que está adotando, em vez de simplesmente tentar atropelar tudo e talvez perder qualquer chance de a Ucrânia se tornar algo além de uma entidade destruída, que poderia carregar ressentimentos. Veja bem, o sentimento anti-Rússia e a russofobia estão tão profundamente enraizados na sociedade civil ucraniana que isso vai levar muitos anos para mudar. E eu acho que é justamente por isso que a Rússia está adotando uma postura mais cautelosa, mesmo continuando a avançar nas duas frentes de combate. Ela está prestes a chegar a Kramatorsk e Kupiansk, se aproximando de áreas que vão quebrar a espinha logística da Ucrânia no campo de batalha. E claro, vai continuar enfraquecendo as capacidades militares da Ucrânia até o ponto em que ela não consiga mais vencer em combate. É por isso que a gente vê esse movimento em direção a uma vitória russa, que já vem se desenhando há vários anos. Na verdade, desde que o conflito mudou de caráter, depois dos primeiros 6 meses, mais ou menos. E claro, teve aquela ofensiva de curta duração, anos atrás, lembra? Short-lived offensive years ago, right? That Ukraine undertook. Sim, a Ucrânia fez algumas ofensivas em 2024. Desde então, o país praticamente não teve mais ganhos. Agora depende de uma guerra com drones, com ataques pontuais que são feitos para parecer. A gente teve o Max Leboda no programa, e ele disse literalmente que esses drones são cheios de querosene, certo? Para parecer que estão explodindo e causando muito mais dano do que realmente causam. Então, para ser bem sincero, é uma situação desesperadora para a Ucrânia, e também para os Estados Unidos e para a OTAN. O próprio Donald Trump, até hoje, né? É importante destacar isso. Não leve essa divisão tão a sério, tá? Não leve tão a sério. Mas é preciso dizer, os Estados Unidos agora estão seguindo um caminho de singularidade, como Scott Ritter chamaria. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma tentativa de parecer que não precisa de aliados, de mostrar que é tão superior assim. É isso que um império desesperado faz. E mesmo agora, às vésperas dessa cúpula da OTAN que está chegando, o Trump continua atacando a OTAN. Por quê? Porque o Trump quer fazer o que os Estados Unidos vem fazendo há muitos e muitos anos. Quer tornar a Europa, especialmente a Europa Ocidental, ainda mais submissa aos Estados Unidos do que já é. E é por isso que ele publica mensagens como essa, literalmente hoje, depois desse ataque. Os Estados Unidos gastam muito mais dinheiro com a OTAN do que qualquer outro país, de longe, para protegê-los, sem receber nenhum benefício em troca. Os Estados Unidos, 999 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, só 90,5. A França, menos ainda, 66,5. E por aí vai. E vai, e vai. Claro, agora a gente está vendo a verdade do que está acontecendo aqui, pessoal. Não só essa cúpula da OTAN que vem aí vai ser um fracasso total, como também vai se concentrar não no conflito na Ucrânia, que é exatamente onde os neoconservadores e os fomentadores de guerra querem que o foco esteja, por causa da situação desesperadora, e porque isso ajudaria na narrativa deles, de temos a Rússia encurralada, então é hora de agir. Só que o Donald Trump e o governo dos Estados Unidos vão chegar lá com uma outra agenda. Uma agenda que vem sendo preparada há muitos, muitos anos, e que deixa claro, não vai ser desse jeito. A gente vai falar sobre vocês nos darem mais dinheiro para que fiquem presos à mais sucata do complexo militar industrial e para que suas economias fiquem ainda mais submissas a nós, mais parecidas com a dos Estados Unidos. E com isso, abram mais espaço para coisas como austeridade, para se endividarem ainda mais com os Estados Unidos, e por aí vai.
Isso é um grande assalto financeiro e militar que os Estados Unidos estão tentando aplicar na Europa. E a Europa, claro, com sua liderança fraca, uma liderança de marionetes, vai se curvar e dizer, tá bom, quanto vocês querem que doa? Certo? É aí que a gente está nesse conflito. Eu não entendo como alguém pode achar que a Ucrânia está caminhando para uma vitória, quando tudo mostra que os Estados Unidos e a OTAN estão de forma bem desesperada tentando ou distorcer esse conflito a favor da Ucrânia. Ou então, no campo da propaganda, desviar a atenção para outro lugar. Mas agora tem outras notícias que a gente precisa comentar. Esses ataques em larga escala foram extremamente importantes. Só que o Irã também vem avançando de um jeito interessante nessa questão do memorando de entendimento. E a gente precisava falar sobre isso, porque há muita polêmica em torno desse acordo. Segundo as reportagens de hoje, do Wall Street Journal, o Irã teria rejeitado. É uma proposta dos Estados Unidos, certo? Então, eles estão negociando por meio de mediadores na Suíça. As conversas técnicas, na verdade, já terminaram, mas continuam acontecendo por intermediários, de várias formas. Catar, Paquistão, Omã, entende? Há todo tipo de mediador e de ator tentando levar e trazer mensagens, porque o Irã não está se reunindo com os Estados Unidos nesse momento. Todo mundo precisa entender isso. Não tem nada de Abbas Araqi e Marco Rubio sentados frente a frente. Nada desse tipo acontecendo, certo? Conversas diretas na mesa. O Irã rejeitou uma proposta para liberar fundos congelados em troca de abandonar o plano de cobrar taxas de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Washington e Omã têm tentado quebrar a insistência do Irã em impor pedágios, usando como pressão o acesso a parte dos 100 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados no exterior. Mas o Irã não caiu na armadilha. Pelo contrário, dobrou a aposta no controle do estreito, exigindo rotas designadas por Teherã e pressionando por um sistema de pedágio, uma estrutura de taxas que poderia gerar até 40 bilhões de dólares por ano. O Irã afirmou que isso é uma bomba para Trump, sem concessões sobre o Estreito de Hormuz, sem controle do Estreito de Hormuz para o CENTCOM. E é importante destacar um detalhe. Sabe o que os Estados Unidos ofereceram? 6 bilhões de dólares. A gente viu isso no memorando de entendimento. O valor inicial seria de 12 bilhões em fundos descongelados, e parecia que o Catar estava pronto para liberar esse dinheiro. Mas o que aconteceu nos bastidores é que os Estados Unidos tentaram fazer, na mesa de negociações, o que não conseguiram fazer no campo de batalha. E o que é isso? Tentar arrancar a vitória das garras da derrota. E agora estão tentando usar a influência sobre os pontos do memorando de entendimento, que na verdade não são pontos de negociação. Isso é o que é incrível. Essas cláusulas do memorando são condições que precisam ser cumpridas antes que uma segunda fase do acordo possa ser negociada. Aí sim, essa segunda fase pode envolver concessões. Só então você começaria a negociar, por exemplo, enriquecimento nuclear, em troca de controle do Estreito de Hormuz, ou qualquer outra combinação que se possa imaginar. Mas esses pontos, acabar com a guerra em todas as frentes, liberar os ativos congelados, encerrar as sanções, deveriam ser entendidos como condições básicas para que as conversas acontecessem. E agora, os Estados Unidos estão tentando usar isso como forma de pressão para enfraquecer a posição do Irã. E muita gente já comentou sobre isso. Dá para ver nas redes sociais, no Twitter, vários críticos, pessoas muito preocupadas com a situação. Enquanto a gente observa o cenário político interno, tem quem se pergunte, será que o Irã está abrindo mão da própria força ao permitir que esses pontos sejam colocados na mesa de negociação? Mesmo que continue rejeitando, rejeita, chega uma hora que dizem, tá bom, parem de negociar sobre isso, e continuam, rejeita. Bom, aí o tempo vai passando e nada disso realmente acontece, né? Israel está atacando o sul do Líbano. Os ativos congelados continuam congelados.
E sim, uma coisa que precisa ser reconhecida é que os Estados Unidos suspenderam o bloqueio e o petróleo iraniano está passando pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, indo para os seus compradores. Mas mesmo assim, muita gente está se perguntando. Há bastante ceticismo sobre se isso significa desistir. Eu não acho que seja o caso, porque, sinceramente, não acho que fechar o Estreito de Hormuz seja algo tão difícil para o Irã. E eu realmente acredito que uma das estratégias agora é o Irã querer estar forte o suficiente, economicamente e militarmente, para aguentar qualquer ataque futuro. E eles vão acontecer. Withstand any future attacks, which there will be. I think since the very beginning it has to be known. Eu acho que desde o começo é importante deixar claro que isso aconteceu duas vezes. Primeiro, o contra-ataque entre Israel e os Estados Unidos, em junho de 2025. Depois, em 28 de fevereiro de 2026. Duas vezes em que o Irã estava negociando e os Estados Unidos e Israel atacaram. Isso precisa ser registrado, e eu acho que o Irã deixou muito claro que tomou nota disso. Que haverá novos ataques, que haverá uma nova guerra e que o Irã está se preparando para essa possibilidade, sem nenhuma dúvida. Agora eu quero destacar primeiro o que disse Mohammad Ghalibaf, o presidente do parlamento, que também é o principal negociador e enviado à China, o que é algo enorme. Primeiro, é impressionante que ele acumule todos esses cargos, mas é ainda mais significativo o fato de ele ter sido nomeado para essa função em primeiro lugar. Todo mundo sabe que o funeral do Ali Khamenei vai acontecer no dia 4 de julho. Um dia curioso para isso, já que é também o dia da independência dos Estados Unidos. Mas olha o que ele disse hoje, que o sangue de Khamenei será vingado com a libertação de Jerusalém. Que o Irã nunca vai permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica tenha acesso aos locais de armas nucleares. Que o memorando de entendimento prova que os Estados Unidos foram derrotados e que é preciso construir uma verdadeira parceria estratégica com a China. Então eu nem acho que o Irã esteja de fato pensando nos Estados Unidos como um parceiro confiável com quem dá para fechar um acordo real. Na minha visão, o Irã está fazendo o que os Estados Unidos e Israel costumam fazer, ganhar tempo. E eu acho que as pessoas precisam entender que isso é algo que deveria ser óbvio para qualquer um que tenha prestado atenção nessa guerra. Os Estados Unidos são um império de mentiras. E também aquilo que muita gente aqui no programa já chamou de incapaz de cumprir acordos. E quando você tem uma situação assim, para um país como o Irã, que ocupa uma posição geoestratégica muito particular na região, e que também tem um compromisso como um país ainda jovem, a gente precisa entender que mesmo sendo uma civilização com milhares e milhares de anos de história, o governo é jovem. A Revolução Iraniana aconteceu em 1979. É realmente um país jovem. 2029. O que será que vai ser? É o 50º aniversário. Então, é um país jovem, que ainda tem um longo caminho pela frente, em termos de desenvolvimento, de estabilidade, assim como aconteceu com a Rússia, com a China. Certo? Ele precisa de estabilidade. Precisa conquistar essa estabilidade. Uma guerra total, uma guerra prolongada, uma guerra que obrigue o Irã a esgotar seu arsenal de mísseis. Isso pode acontecer se ele sair atirando para todo lado e todo mundo disser, destrói Israel. Certo? Destrói Israel. Mas o que isso realmente pode provocar é talvez, e eu acredito 100% nisso, com base em amigos do programa como KJ Ngo, talvez provocar uma guerra nuclear. Porque os Estados Unidos, e entenda bem o que eu estou dizendo, eu acredito 100% nisso. Understand this when I say this. I 100% believe this. The United States government, Washington. O governo dos Estados Unidos, Washington, os belicistas, se a existência de Israel, como um regime sionista de colonos, for ameaçada pela destruição causada por mísseis iranianos, os Estados Unidos vão lançar uma bomba nuclear, ou vão autorizar Israel a lançar uma bomba nuclear. E isso é algo que o Irã e o resto do mundo, que ainda tem algum senso de civilização, não quer ver acontecer. Esse tem sido um grande problema. A chamada opção sanção tem sido um problema sério para a região há muito tempo. Décadas, na verdade.
Então o Irã está numa guerra longa e entende que ainda vai haver novos ataques. Mas não vai colocar em risco, primeiro, os interesses nacionais iranianos e, segundo, de forma legítima, a luta de resistência. Eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco romântica da resistência anticolonial, anti-imperialista contra o império. Imperial, anti-empire resistance. They might have a romantic, maybe even a cartoonish view of what it is. Eles podem ter uma visão romântica, talvez até meio caricata, do que isso realmente é. Muitas vezes o que acontece é uma luta prolongada que dura décadas. Às vezes até mais do que isso, se a gente considerar o longo arco da história em várias partes do mundo, uma luta de décadas, até de séculos, pela verdadeira soberania e independência. E isso só acontece de fato não apenas com a solidariedade de outros países, mas com a força interna de um grande movimento popular. Então, se o Irã, por exemplo, simplesmente acabasse com Israel, quantos palestinos seriam exterminados juntos, certo? Porque Israel está sobre a Palestina. Claro, você poderia destruir todos os prédios de Tel Aviv que quisesse. Poderia eliminar cada instituição do governo na capital colonial israelense, Tel Aviv. Mas isso não acabaria com Israel, certo? Enfraqueceria ainda mais, mas não eliminaria o país. Acabar com Israel significa, na verdade, alcançar a libertação palestina. E essa libertação não vai acontecer só porque o Irã decide tentar destruir todas as instalações militares e governamentais israelenses espalhadas pela colônia sionista de colonos. Essa é a palavra-chave aqui: colônia de colonos. Então, no fim das contas, o Irã está atuando junto com a resistência para travar a guerra, que é ao mesmo tempo possível e mais eficaz. Continuar fortalecendo o eixo da resistência, reforçar sua própria posição, aquilo que consegue controlar, enquanto as forças de resistência palestinas e o Hezbollah, que têm mostrado grande resiliência e força durante todo esse período, conseguem reagir. E isso vai conseguir empurrar Israel para trás. De certa forma, já conseguiu em muitos aspectos. Mas como a gente sabe, Israel ainda tem a chamada supremacia aérea e pode sempre bombardear. Bem, de qualquer forma, é isso que significa estar numa guerra prolongada de resistência na era nuclear. E esses são os fatores que precisam ser considerados, certo? Esse é, no fim das contas, o cálculo que precisa ser feito quando a gente fala sobre por que o Irã age como age e por que o Irã negocia. Por que o Irã está negociando agora? É simples. Muita gente não quer ouvir isso, mas é para extrair o máximo de concessões possível antes de um retorno à guerra. Se nada for obtido, só o fato de conseguir exportar centenas de milhões de barris de petróleo, ou centenas de milhões, até bilhões de dólares em petróleo, para o mercado global por um curto período, já terá valido a pena para o Irã. Outros podem criticar dizendo, tudo bem, valeu a pena para o Irã, mas valeu para todo o resto. Mas, na verdade, valeu sim. A gente precisa olhar para o equilíbrio de forças e tem que ver a reconstrução e o fortalecimento do Irã, no fim das contas, como algo positivo. O Irã tem o direito de se reconstruir e ser forte o bastante para apoiar outros países, como por exemplo o Iêmen, que parece se preparar para mais uma guerra longa de resistência contra a Arábia Saudita e, claro, contra as forças militares sauditas, apoiadas por Israel, os Emirados Árabes e por aí vai. Enquanto o Iraque tenta se reorganizar, com todas as manobras políticas internas, a gente vê o Irã atacando hoje, e quase todo dia, na verdade, os chamados grupos curdos de oposição, tentando eliminar qualquer movimento que possa entrar no país e provocar caos interno. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores que não aparece. A gente não vê, por exemplo, manchetes dizendo que o Irã está dizimando a oposição curda nas fronteiras com o Iraque e em outras regiões. A gente não está vendo isso acontecer, mas mesmo assim, está acontecendo. O Irã está claramente se preparando para a próxima fase da guerra. E essa história do memorando de entendimento vai virar um jogo de quem pisca primeiro, com os dois lados tentando arrancar concessões um do outro. Os Estados Unidos sempre acham que merecem concessões, mesmo quando perdem. Pensa só, o que os Estados Unidos fizeram
quando começaram a negociar com o Vietnã, depois de terem levado uma surra entre o Tratado da França e o Tratado de Paris, lá em 1968. Naquela época, o exército americano já tinha levado uma baita derrota, certo? Oficialmente, foram só alguns anos, uns 3, se a gente olhar nos livros de história. Mas na prática, o apoio militar aos franceses começou em 1955. E a campanha militar mesmo só foi intensificada de verdade uns 10 anos depois disso. E já tinha levado uma surra em 68 e 69, e estava em negociações firmes, realmente desesperadas com o Vietnã para tentar encerrar o conflito. Mas o que fez durante todo esse tempo? Tentou ganhar vantagem sobre o Vietnã. Como? Bombardeando o país até a Idade da Pedra, ou tentando, no Camboja e no Laos. É assim que os Estados Unidos sempre agiram, certo? Mesmo assim, países que resistem aos Estados Unidos ainda negociam quando estão em posição de força para tentar conseguir concessões onde for possível. É assim que se avança dentro de uma realidade muito dura, mas que, na minha visão, também traz oportunidades de esperança e de mudança real, porque o Império Americano é tão obcecado por guerras sem fim que, do jeito que está hoje, com o sistema de governo que tem, simplesmente não consegue mudar o próprio rumo. Não pode. Não pode ceder ao Irã. Mesmo que o Irã lançasse milhares de mísseis amanhã, os Estados Unidos não iam ceder a isso. Se o Irã disparar milhares de mísseis contra o Golfo e contra Israel amanhã, o governo Trump, os neoconservadores, eles vão surtar. Mas vão surtar de um jeito que ninguém vai querer ver. Vão surtar de um jeito em que vão largar tudo para destruir o Irã. Vão deixar de lado qualquer fingimento de preocupação econômica. Sabe? Aquela coisa de não querer afetar os lucros gigantes das empresas de petróleo ou de manter a estabilidade macroeconômica global. Qualquer tentativa de controlar o mercado, tudo isso vai para o espaço. Porque no dia em que o Irã lançar todos os seus mísseis, os Estados Unidos, vão lembrar da opção são. Vamos soltar umas bombas nucleares. Vamos acabar com tudo de uma vez. Agora eles têm um pretexto. Agora eles têm um motivo. Now we have a pretext, now we have a reason. That's just what's going to happen. É exatamente isso que vai acontecer. É aí que o Império dos Estados Unidos tem uma vantagem única no mundo de hoje. E não tem nada a ver com a supremacia econômica dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a supremacia militar. Não tem nada a ver com o chamado excepcionalismo americano ou com todos esses mitos que a gente ouve repetidamente a vida inteira, especialmente quando chega o 4 de julho. Nada disso. O que realmente importa é que os Estados Unidos são governados pela classe dominante mais bajuladora, desequilibrada, desesperada, em declínio e mergulhada em crises que eu, sinceramente, acredito, e espero que as pessoas também percebam. Se você leu o curso da história, se analisou, se acompanha esse programa há anos, se viu o que fizeram com o Nord Stream, se viu Gaza a partir de 2023, se viu o Líbano a partir de 2024 e assim por diante. A classe dominante dos Estados Unidos, junto com seus vassalos e representantes espalhados pelo mundo, tem a capacidade de abandonar qualquer aparência, até mesmo das suas próprias intenções cínicas de se perpetuar no poder. E eles fariam o impensável. Existe um motivo pelo qual acumularam milhares de armas nucleares e foram os únicos a usá-las. Eles fariam isso de novo. Levariam o mundo a um inverno nuclear eterno se sentissem existencialmente ameaçados, especialmente de um jeito que destruísse completamente o mito do excepcionalismo americano. É por isso que a resistência, esse é o único ponto de vantagem que o Império dos Estados Unidos tem. Nenhum outro país, nenhuma outra resistência, nenhum chamado adversário tem essa mentalidade tão depravada. Nenhum. Não, eles não. Não, a China nunca vai entrar num confronto nuclear com os Estados Unidos. A Rússia também nunca vai entrar num confronto nuclear com os Estados Unidos, a menos que seja forçada a isso. Eles têm armas nucleares. A China, o quê? Mais de 600. A Rússia, mais do que os Estados Unidos,
desde a época soviética, durante a corrida armamentista. Eles nunca vão entrar num confronto nuclear com os Estados Unidos. Simplesmente não vão. Então, é isso. Essa é a realidade. Porque eles não querem ver a humanidade pagar o preço disso. Porque, diferente dos Estados Unidos, Rússia, China, Irã, estão tentando construir algo diferente. Estão tentando construir uma sociedade que não se baseie na destruição total da humanidade. Absolute destruction of humanity. They're trying to build a world order that is predicated. Eles estão tentando construir uma ordem mundial baseada no desenvolvimento das forças produtivas, na prosperidade das pessoas, no respeito à soberania e no respeito à forma como cada povo quer se organizar e viver. Esse é o verdadeiro objetivo do que chamamos de multipolaridade. E é justamente isso que os Estados Unidos não podem permitir, e por isso mantém o mundo nesse estado de guerra sem fim. Então, sim, você não vai ver o Irã agir como os Estados Unidos quando se vê em uma guerra de autodefesa. O Irã ainda se vê em uma guerra para preservar sua própria autodeterminação, e por isso precisa levar em conta suas questões internas, que são legítimas. Como dizem pessoas como Ali Al-Azada, vou acabar errando o nome, Safran Ajad e outros que já participaram do meu programa, pessoas que são críticas da política interna iraniana. People were critical of Iranian internal politics, right? And that's their place, right? They have a E esse é o papel deles. Eles têm uma relação com a política interna do Irã. E claro, tenho certeza de que há divergências. Tenho certeza de que há corrupção. Tenho certeza de que existe uma luta interna. Sempre existe. Nunca houve um movimento de libertação nacional na história do mundo que não tivesse discordâncias internas. A China, literalmente, entrou numa chamada guerra civil quando uma grande facção do movimento para libertar o país de um século de humilhação, o Kuomintang, ou KMT, como é mais conhecido, acabou participando desse século de humilhação e do lado errado, em muitas e muitas ocasiões. Mesmo assim, houve momentos em que o KMT se alinhou com o Exército de Libertação Popular e houve momentos em que eles lutaram entre si. No fim, tudo acabou numa grande luta interna, que a República Popular da China, liderada pelo Exército de Libertação Popular, venceu, e o Partido Comunista saiu vitorioso. Conflitos internos fazem parte disso também, porque no fim das contas, o Irã tem sua própria história de ter sido submetido à dominação estrangeira, à agressão imperial e à subordinação de Israel. Israeli subterfuge over and over and over again. So we can't expect that there won't be. Então, não dá para esperar que não haja discordâncias internas. Mas quando a gente vê o Irã agindo do jeito que está agora, eu acho que é um erro caro demais assumir automaticamente que o país está sendo comandado por um bando de traidores ou que o governo iraniano está entrando num período de perda total de influência, de conciliação e tudo mais. Não. Eu acho que a gente precisa ser mais cauteloso e inteligente nessas conversas. Porque o que a gente está vendo é o Irã ainda exercendo bastante influência sobre os Estados Unidos e tentando arrancar do seu adversário, o país que tenta destruí-lo, qualquer concessão possível para melhorar a vida do povo iraniano. Any concession it can to make lives better for the Iranian people, and as I've argued over and over and over again, e como eu já disse várias e várias vezes, se o Irã conseguir se recuperar, ganhar tempo, a gente tem que ser bem honesto. Isso é algo bom para toda a resistência. Isso não vai se resolver amanhã. Não vai se resolver com um único golpe ou um único ataque. A gente vai estar nisso por muitos anos. Porque, de novo, a única vantagem que os Estados Unidos e Israel têm é a incapacidade deles de se controlar. Eles não conseguem. Não conseguem se controlar nem um pouco. Tudo que sabem fazer é mentir. Só sabem mentir sobre a situação. Só sabem falar sobre o quanto são poderosos, o quanto tudo está indo bem para eles. Powerful they are, how everything is going well for them, even when they give concessions. We should not expect. Mesmo quando eles fazem concessões, a gente não deve esperar nada. Esses belicistas não vão simplesmente sair por aí dizendo: "Tá bom, agora vamos deixar vocês em paz. Vocês ficaram poderosos demais." Isso nunca vai acontecer. E não vai acontecer com a China, nem com a Rússia, nem com nenhum desses países.
A menos que o povo dos Estados Unidos, e que isso sirva como forma de celebrar o 4 de julho, aliás, eu vou estar transmitindo ao vivo nesse dia, a menos que isso sirva de lição para quem acha que os Estados Unidos são um império que pode ser derrotado só por forças externas. Porque isso, na verdade, nunca vai acontecer. A única forma de o mundo se libertar do império, e isso não é uma ideia de excepcionalismo americano, é simplesmente o que a história mostra, é quando esse império é forçado a mudar por dentro. E normalmente, isso significa uma mudança ampla na consciência popular. E não é a mesma coisa. A gente não está vivendo um período como o da Segunda Guerra Mundial, nem como o da Primeira, certo? World War II or World War I, right? Empires being replaced by empires. We're now in a much different period. Impérios sendo substituídos por impérios. Agora estamos num período bem diferente. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a era do último império, o Império dos Estados Unidos. Não existe hoje nenhum país no mundo forte, o bastante, ou com um sistema político disposto a se transformar no próximo império. A China não é isso. Ok, isso é propaganda ocidental. Não há nada na essência da China, nem na história do Partido Comunista, nem na sua história antiga, que indique que a China vai se tornar um império. A Rússia. Não, a Rússia também não tem ambições imperiais. Isso não existe. Esquece Israel. Israel pode agir como um imperialista, mas nunca vai ser, certo? Teria que investir uma quantidade enorme de recursos para conseguir o apoio do Império Americano, porque sozinha não consegue. E nunca vai conseguir se expandir além da periferia que decidiu ocupar e onde está causando toda essa destruição. Palestina e, claro, alguns pedaços do que se chama de Grande Israel. Então esquece, certo? Quando entramos nesse período, entramos no momento em que, ok, o resto do mundo passou a ter a chance de construir um novo mundo, dentro do possível, sob as realidades atuais da hegemonia econômica e militar dos Estados Unidos. À medida que essa hegemonia foi enfraquecendo, essas oportunidades cresceram. Mas a instabilidade e o caos também aumentaram, porque a hegemonia americana não foi contida nem um pouco pela população dos Estados Unidos, nem pela população do Ocidente. Cada avanço que aconteceu foi resultado do trabalho do Sul global, do movimento pela autodeterminação nos países oprimidos, nos países do Oriente e no que antes se chamava de Terceiro Mundo. Então, até que o povo dos Estados Unidos, até que surja algum tipo de movimento de base popular, centrado nas pessoas, que priorize não só as necessidades internas do país, mas que também enxergue a situação mundial como algo essencial, certo? Uma mudança, uma revolução até, que entenda que o que acontece no mundo é vital para o próprio interesse deles. Até que isso aconteça, a gente vai continuar nessa situação que eu acabei de descrever historicamente. Essa é a realidade final. E é por isso que você sempre vai ver, e eu encerro com isso, o Scott Besson, por exemplo. Ele estava na Fox News, e isso foi depois que eles foram obrigados a suspender as sanções. Foram forçados a suspender as sanções sobre o petróleo iraniano, em parte, antes mesmo do fim das hostilidades, por causa da gravidade da crise do petróleo. Mas mesmo depois de suspenderem quase totalmente as sanções sobre o petróleo, ele ainda estava se gabando, dizendo que a China é o único pretendente. Olha isso. Não sei por que isso está saindo. Vocês estão ouvindo isso, pessoal? Espera um segundo. Me digam se vocês estão ouvindo isso. Começou a tocar aqui no meu... Peraí um segundo. Ah, parece que eu perdi meus fones de ouvido. Interessante. Tá, você está ouvindo isso? Eu vou tocar aqui. Instruções sobre o petróleo iraniano não sancionado. Mas Lawrence, o que é muito interessante é que ninguém, além da China, que já comprava quando ele estava sob sanção, comprou esse petróleo. Então ele ainda está sendo vendido com desconto para a China. E até agora, os iranianos não conseguiram vender o petróleo deles, porque os compradores estão meio receosos. Será que vai ser sancionado de novo? Será que eu vou ter problema com o tesouro? Então, esse é o motivo real para os iranianos quererem mesmo abraçar essas negociações. Nós recebemos instruções.
I mean, this is the arrogance. I mean, Quer this dizer, is é what isso. Soros Essa é a arrogância. spawned Estamos falando de um the produto do creation of Soros, certo? But this is how these Uma people criação do think. Soros. I mean, this is how these Mas é people think. assim que essas pessoas Just pensam. understand that you're not É assim que elas talking pensam. about normal Entenda que não people estamos here. falando de pessoas We're normais aqui. talking about Estamos falando de gente que está people completamente who embriagada are pelo próprio poder so hegemônico. high Eles on acreditam their que são own deuses, que são mais hegemony, poderosos, they superiores a believe todo mundo. that they are E mesmo God, quando fazem that they are concessões, powerful, agem como se fosse uma to everybody like demonstração that. de Even when they força, give concessions, dizendo algo como: só a they China quer comprar o act like petróleo do it Irã. is some kind of flex to say, only China wants to buy Iranian oil. That's been Esse tem sido o arranjo no mundo em relação ao Irã há anos. years. China buys 90%. Why would Iran A China shift compra up its 90%. supply chain and how Por que o Irã it, mudaria sua cadeia de suprimentos trades its e a own forma como oil comercializa o to próprio satisfy petróleo what? para Who? satisfazer o United quê? States? Quem? Europe? Os Estados Unidos? A Countries Europa? not only not to be Esses trusted, países but não só não but merecem confiança, they como, sejamos are francos, vivem de manipular o mercado de petróleo e fazem acordos ruins o tempo todo. Então não é uma demonstração de força, mas mostra que quando você tem gente assim no comando, lidando com essa crise política, militar e econômica, esse império, e quando quem torna possível a carreira deles é ainda mais desequilibrado, essas pessoas tentam ficar nos bastidores, em silêncio, certo? A turma do Epstein, eles tentam ficar escondidos. Foram expostos com os arquivos do Epstein e tudo aquilo, mas na maior parte do tempo tentam ficar fora de vista, fora da mente. A não ser que você seja o Adam Karp da Palantir e esteja tão fora de si com o que quer que tenha cheirado, que simplesmente não consegue se controlar. Blown up his nostrils that he can't help himself. Nonetheless, they try to be out of the spotlight. All right. Mesmo assim, eles tentam ficar fora dos holofotes. Mas ainda assim, são monstros. E vão fazer coisas muito mais monstruosas, dentro das capacidades que tiverem, como armas nucleares, se as coisas saírem do controle. É por isso que todo esse mundo multipolar está esperando o momento certo, tentando construir um sistema mais humano dentro do arranjo global atual, em vez de tomar atitudes extremamente arriscadas que acabariam gerando grandes reações, só para tentar arrancar uma vitória total desse império desesperado. A gente provavelmente não vai ver isso acontecer. A menos que, se você realmente quiser ver isso, encare isso como um chamado para começar a construir um movimento real de resistência dentro dos Estados Unidos. Não só contra o império, mas contra tudo o que acontece aqui. Feliz 4 de julho. Happy July 4th, right, to the United States. Os Estados Unidos, um país construído sobre a escravidão, construído sobre o genocídio, construído sobre o império. Até hoje enfrenta o aumento da pobreza extrema, o aumento da população em situação de rua, dívidas astronômicas com saúde, dívidas estudantis também astronômicas, dívidas em geral, dívidas de cartão de crédito por toda parte, tudo em níveis absurdos. A maior população carcerária do mundo, uma polícia militarizada, completamente fora de controle. Opressão racial, racismo, perseguição a migrantes. E tudo isso, esse ambiente social e político militarizado, doente, alienante, só faz as pessoas ficarem mais infelizes, só aumenta os níveis de transtornos mentais, só causa mais e mais degradação do que existe nos Estados Unidos. Especialmente quando lembramos que foram os povos indígenas que cultivaram e desenvolveram esse lugar. Um lugar incrivelmente bonito. An incredibly beautiful place. If anyone's ever been to the US, you know that there are vast parts of it that are beautiful. Se alguém já foi para os Estados Unidos, sabe que tem regiões imensas e lindas por lá. Mas as corporações, os monopólios, os bancos e o complexo militar industrial estão destruindo tudo isso. Então que isso sirva como um chamado à ação. É aí que entra o papel das pessoas que querem apoiar o mundo multipolar. É aí que o foco deve estar. E programas como este ajudam a entender melhor o mundo e, com sorte, a fortalecer as pessoas nessa direção. E não a entrar no que eu considero especulações e narrativas totalmente inúteis sobre a política interna do Irã ou da Rússia. Essa história de que o Irã não está fazendo isso direito, ou que a Rússia não está fazendo aquilo direito. Olha, eu tenho que dizer, eu cubro essas guerras há anos, mas nunca lutei em nenhuma delas. For years now, I've never fought in any of them. So I am not going to sit here and act like I'm a military expert over them. Então, eu não vou sentar aqui e fingir que sou um especialista militar
ou que sou um especialista na guerra de resistência, porque não, eu nunca lutei em uma. Eu só cobri o assunto e tentei criar um programa que mostrasse uma perspectiva que você não vê na grande mídia ocidental. Então, que isso sirva, espero, como um chamado à ação para todos vocês que têm tantas críticas ao Irã. Sabe, se você está aí nos Estados Unidos, dá uma olhada no espelho. Se está na Europa, então olha ao redor. Procura onde estão os centros de poder. Lembre-se de que aqueles que estão causando esses problemas, aqueles que precisam ser confrontados, estão em Washington, em Tel Aviv, em Bruxelas. É aí que está o problema. E é aí que, no fim das contas, o confronto vai ter que acontecer. Falam em trazer a guerra para casa, não é? Still have to be, right? Talk about bringing the war home, right? They want to bring the war home to Russia. Eles querem levar a guerra para dentro da Rússia. A gente precisa estar pronto para nossa própria guerra. Na verdade, já estamos num tipo de guerra. Quero dizer, não é como se os Estados Unidos não tivessem em guerra com o próprio povo. Muitas vezes eles nem veem boa parte dessas pessoas como pessoas, né, lá nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para tantos assuntos diferentes, o regime americano, a chamada classe Epstein, está em guerra com todo mundo, com todos que atrapalham o caminho do lucro e do poder sem fim. Certo, pessoal, desculpem pelo Larry Johnson. Ele acabou de me mandar uma mensagem dizendo que está completamente sobrecarregado e não conseguiu participar hoje. Mas a gente vai remarcar muito em breve. Mas antes de sair, não esquece de deixar o like. Foi um ótimo programa. Sério, clica no like. Isso ajuda a impulsionar o canal depois que eu encerrar aqui. Amanhã eu vou estar com Alexander Mercouris, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos. E depois vem o feriado de 4 de julho. Nesse dia eu vou conversar com o Gerald Horne também, acredito, no mesmo horário, 13h, horário do leste. Mas então me acompanhe amanhã, 13h, com o Alexander Mercouris. A gente vai continuar a conversa. Quero agradecer a Chili Pepper, que comentou. McGregor falou em 50 mil mercenários. 50 mil mercenários mortos. Não sei. 50 mil mercenários no total que foram incorporados ao exército da Ucrânia? Acho que sim. E um super sticker da Farzana Deem. Muito obrigado por continuar apoiando esse programa. Na descrição do vídeo aqui embaixo, se você quiser apoiar o programa de forma independente, é só ir lá no Patreon ou no Substack. Essas são ótimas maneiras de se tornar membro e ajudar a manter o programa, caso a censura acabe tirando ele do ar, como já aconteceu em outras situações. Não se esqueça de acompanhar o programa de amanhã, à 13h, no horário do leste. E claro, quero agradecer aos moderadores. Não posso deixar de mencionar isso. Muito obrigado aos moderadores. E claro, obrigado a todos vocês por assistirem. Antes de sair, clica no botão de curtir e a gente se vê amanhã. Tchau. Hit the like button before you go, and I'll see you tomorrow.